Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você já deu boa noite para quem está perto de você? Já deu a paz do Senhor? Pergunte para esse irmão: trouxe o glória ou deixou em casa? Pergunta para ele: vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Faz o seguinte, olha para ele e diga assim: se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Você dá glória a Deus já pedindo, né, irmão? Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Quantos trouxeram a Bíblia? Alguém trouxe? 3, 5, 10. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 30 somente. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 30. Se possível, na medida que você encontrar, ficar de pé comigo, por favor. Capítulo 3, versículo 30, do profeta Daniel. É uma alegria estar com vocês nessa noite, tendo o privilégio de fazer menção da palavra. Deus continue abençoando essa igreja, por muitos anos propagando a palavra nessa localidade. Deus abençoe os pastores, idealizadores desse projeto, da vigília, que me receberam com muito carinho. Capítulo 3, versículo 30, quem me encontrou, diga amém. Amém. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora. Fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora. Setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Olhe para alguém que está perto de você. Vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, pegue na mão dele e aperta até ele falar aleluia. Pegue na mão dele e diga assim: nessa madrugada, Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Estamos em festa. E toda festa tem docinho, salgadinho, mas o que alimenta é o bolo. Tem um pedaço só para você. Diga: porém, eu nunca vi
ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Nabucodonosor faz um decreto para todos aqueles que estão submetidos à Babilônia, a saber, os príncipes, os governantes, os líderes de cada província, que deveriam se prostrarem diante da imagem em adoração a um dos principais deuses cultuados pela Babilônia, que era um deus por nome de Bel. Ao soar da buzina, da música, o som da guitarra, todos deveriam se prostrarem diante da imagem. Quem desobedecesse o decreto, a consequência seria lançado dentro de uma fornalha. Nessa ocasião já estavam 3 jovens que foram transportados de Jerusalém para a Babilônia, a saber, Misael, Ananias e Azarias. 3 jovens que cresceram com seus princípios monoteísta, mono, um, teísta, Deus, ou seja, onde culturalmente a adoração era exclusiva a um só Deus. Êxodo capítulo 20, um dos primeiros mandamentos é adorar a Deus acima de todas as coisas. E nos versículos posteriores fala para não se prostrar diante de imagem, não venerar objetos, porque somente a Deus adorarás e prestarás culto. Eles cresceram com esses princípios, sabiam da consequência do decreto, e mesmo sabendo que isso lhe custasse a vida, eles decidem manter os seus valores. Nabucodonosor ouviu falar da desobediência desses jovens, de modo que decidiu chamá-los com a intenção de intimidá-los, ameaçando acender a fornalha 7 vezes mais, para que assim mudasse a sua posição. Esses jovens afirmam que o Senhor os guardaria na fornalha e não abrem mão dos seus princípios. Essa igreja é uma igreja bíblica e sabe que a Babilônia, ela realiza pelo menos 3 principais campanhas de invasão a Jerusalém. Na primeira invasão, ela leva uma classe mais seleta de judeus, que entre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Era estratégia de Nabucodonosor, todo local que entrava pela primeira vez, levar primeiro os homens mais sábios. Os cientistas eram levados para o palácio, para que assim aumentasse toda a cultura, conhecimento, influência e tecnologia na época da Babilônia. Por causa de estratégias como essa, que a Babilônia foi se tornando uma das maiores potências da época. Os mais sábios estavam sempre ao redor do palácio da Babilônia. Na segunda invasão da Babilônia a Jerusalém, é levado 10.000 judeus cativos para dentro do cativeiro babilônico, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Na terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, as portas de Jerusalém são queimadas, os muros são quebrados, e o profeta Jeremias termina
o seu ministério, profetizando inclusive as invasões de Nabucodonosor, dizendo que, independente das ações dos judeus, o Senhor não alteraria o seu decreto, porque o cativeiro babilônico era uma espécie de disciplina que Deus usaria para que Israel pudesse estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus. Através do cativeiro babilônico, Deus levou o povo ao arrependimento. Segundo Jeremias, o cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos. E Deus permite o cativeiro para que houvesse um arrependimento, uma transformação, que esse povo pudesse se voltar a Deus mais uma vez. Tanto Daniel quanto Ezequiel, eles são contemporâneos do profeta Jeremias. Isto é, Jeremias foi referência profética para esses dois jovens. Quem estudou teologia sabe que os tempos proféticos de Daniel e de Ezequiel são tempos muito parecidos. A diferença é que Daniel vai ser profeta no palácio da Babilônia, Ezequiel vai ser profeta no cativeiro babilônico, e Jeremias, ele vai ser referência para esses jovens, profetizando todos os acontecimentos da Babilônia. Na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, é levada essa classe mais seleta de judeus, que entre eles estava Misael, Ananias e Azarias, e que Nabucodonosor vai mudar os seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 nomes que trazem referência aos deuses da Babilônia, porque era estratégia de Nabucodonosor mudar a cultura desses homens, para que assim eles fossem influenciados pela religião, pelos costumes, pelos princípios da própria Babilônia. Contudo, eles mudaram os nomes, mas não mudaram a identidade. Eles mudaram a roupa, mas não mudaram por dentro. Mudaram a aparência, mas não perderam a essência. De modo que quando Nabucodonosor ameaçou acender a fornalha 7 vezes mais, eles decidem enfrentar a morte do que abrirem mão dos seus princípios. Nabucodonosor questiona o porquê de não se prostrarem na fornalha, não se prostrarem diante da imagem. Eles afirmam que o Senhor os guardaria na fornalha, explicam até que não se prostrariam diante da imagem, mas não falam muito bem o significado dos seus princípios. A expressão que esses jovens usam é essa: não te responderemos sobre esse negócio. Nabucodonosor, com raiva, acende a fornalha 7 vezes mais, com a intenção de intimidar os jovens, para que assim mudasse a sua posição. Eles se mantêm firmes, continuam decididos a entrarem no fogo. Nabucodonosor chama alguns homens fortes do seu exército, mandam atar as mãos, os pés, o corpo, levantam os jovens e lançam no fogo. Quando eles chegam na fornalha, o fogo não causa nenhum tipo de dano para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas acaba matando aqueles que estavam lançando eles no fogo. Nabucodonosor vai olhar para a fornalha, impactado com a cena, ele usa essa expressão: não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens soltos, que andam, passeiam, e não há nenhum tipo de lesão sobre eles? E o aspecto do 4º homem, ele é semelhante como dos deuses. Impactado com a cena, manda os jovens saírem da fornalha, faz um novo decreto, dizendo que todo aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que
que sofreriam graves consequências, porque o Deus desses jovens era um Deus de livramento. Por causa desse feito, se cumpriu o capítulo 3 do versículo 30 que nós lemos, que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 3, a partir do verso 1 em diante de Daniel, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa festa. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto diz que Nabucodonosor mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele já sabia que esses jovens estavam decididos a não se prostrarem diante da imagem, e mesmo sabendo dessa atitude, decidiu chamá-los com a intenção de intimidá-los, para que assim mudasse a sua posição. Nabucodonosor já sabia que esses jovens estavam decididos a não se prostrarem diante da imagem, e mesmo sabendo dessa decisão, ele decidiu chamá-los com a intenção de intimidá-los, para que assim mudasse a sua posição. O diabo vai tentar te intimidar, mas não mude a sua posição. Ele vai insistir com a proposta. Você já disse não para ele, você já renunciou à Babilônia, mas ele vai bater na mesma tecla, com a intenção de persistir, para tentar manchar a sua essência. Ele vai te oferecer mulheres, vai colocar dinheiro na sua mão, vai te oferecer oportunidades, vai te dar uma vida de mordomia, de portas de emprego, tudo isso com a intenção de manchar a sua essência. Porém, não se esqueça do que está escrito em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pelo sistema, porque eu não posso deixar com que a Babilônia venha mudar os meus princípios. A Babilônia não pode mudar os meus valores. Não é porque você nasceu em uma casa idólatra que você vai idolatrar. Não é porque você trabalha em um ambiente promíscuo que você vai se prostituir. Não é porque seus primos xingam palavrão que você vai xingar. Não é porque a maioria do seu trabalho só fala de promiscuidade que você vai viver uma vida depravada. Porque você pode estar na Babilônia, mas seus princípios são de Jerusalém. Eu não posso deixar com que o sistema da Babilônia ele venha mudar os meus princípios. Eu não posso ser influenciado pela corrente do mundo. Spurgeon dizia: a igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja. Quando o mundo passa a ter influência sobre a igreja não tem autoridade sobre o mundo. Não há motivos para o mundo vir à igreja se aqui dentro tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. John Wesley dizia: não há paz entre você e Deus se existir paz entre você e seus pecados. A partir do momento que você tem paz com o mundo, você tem paz com o pecado, Deus não tem paz com você. Deus ama quem você é, mas repugna aquilo que você vive.
Deus ama quem você é, mas rejeita o seu pecado. Uma das primeiras características que Deus revelou ao homem desde Gênesis é que ele é santo. Expressão do hebraico chamada kadosh, que significa separado. Se mudar o radical para kadesh, significa aquilo que não se mistura. Deus é santo. Deus não compactua com aquilo que é errado. Por isso que Tiago diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. A partir do momento que você tem amizade do mundo, você tem a inimizade de Deus. Não tem como ter dois relacionamentos. Em Mateus 6, Jesus disse que não tem como servir a dois. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Ou você agrada ao Senhor, ou você agrada a Mamon. Jesus disse que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai. O próprio Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos desse mundo, nós seremos perseguidos. E nós vivemos constantemente um tempo onde a igreja procura a aprovação do mundo. Eu percebo hoje, não vou responder por aqui, mas no Rio de Janeiro tem muitas igrejas que a todo tempo querem a aprovação do mundo. Querem que o mundo aceite ela da forma como ela é. O mundo nunca vai amar a igreja, porque a igreja é resistência para o mundo. Se estiver tocando algum fundo aqui dentro, tira, por favor, estou ouvindo bem longe. O mundo nunca vai amar a igreja, porque a igreja ela é resistência para o pecado. A iniquidade, ela vem com a intenção de proliferar pelos últimos dias, mas a mensagem que a igreja prega é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de mudança. O evangelho que nós cremos é o evangelho que abraça, mas não se esqueça que esse evangelho também é espada. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O problema é que hoje se prega muito um amor de Jesus que abraça, mas não prega a verdade que transforma. Aí as pessoas querem um Jesus que aceita você como está, mas não querem um Jesus que muda a sua vida, o seu caráter e o seu comportamento. Só que o evangelho que nós cremos é um evangelho que transforma a nossa vida. É óbvio que é na perspectiva do amor, mas não existe amor verdadeiro que aceite tudo que você faz. Você ama a sua esposa e o seu filho, e você não aceite que ele viva uma vida de infidelidade, uma vida corrupta, uma vida de qualquer forma, porque por mais que você ame, você revela os princípios. Esse amor, ele tem fidelidade, ele está ligado a um vínculo, a uma aliança. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja precisa ser diferente. É por isso que você tenta pregar para o teu primo que não é crente e não consegue. Porque toda vez que tu prega para ele, ele olha para você e diz: você, querendo pregar para mim, tu está pior que eu, rapaz. Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber, pergunte por quê? Realmente, já dormiu. 1, 2, 3, vai. Porque antes do mundo ouvir o que você prega, ele observa a forma como você vive. Se aquilo que eu prego não condiz com o que eu vivo, eu não tenho autoridade. Porque a autoridade não é falar, a autoridade é viver. Toda autoridade espiritual é constituída com exemplo. Sem exemplo não é autoridade. Eu te provo na Bíblia que a autoridade espiritual é exemplo. Quer ver? Eu vou soltar uma pérola aqui. Você já viu alguém expulsar demônio no nome de Jesus e o diabo não sair? Você já viu alguém falar: sai no nome de Jesus, e o diabo não sai? Isso acontece aqui no Espírito Santo ou só no Rio de Janeiro? Não acontece não? Nunca viu alguém falar: sai no nome de Jesus, e o diabo não foi embora? O nome de Jesus tem poder, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo. O nome de Jesus tem poder, sim ou não? Sim. Então por que tem gente que grita no nome e o diabo não sai? Você precisa interpretar a Bíblia.
Mateus capítulo 10. Jesus disse: em meu nome expulsarão e curarão. Jesus está delegando uma autoridade para discípulos, para gente que anda com Jesus. Quem não anda com Deus não tem autoridade. Quem não anda com Jesus não tem autoridade. Ah, você ainda não foi convencido? Eu te dou outro texto. Lembra dos filhos de Seva? Tentaram expulsar demônio no nome de Paulo, citaram o nome de Jesus. Aí o endemoniado se manifestou dizendo: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E o diabo não foi embora, porque não basta apenas gritar no nome, tem que ter vida com esse nome. Anota essa frase: demônio não se expulsa com palavra, demônio se expulsa com vida. Porque antes do diabo ouvir o que sai da sua boca, ele observa a forma como você vive. A autoridade não é o conhecimento da palavra, é a prática do conhecimento. Se o conhecimento da palavra salvasse alguém, nós não veríamos pessoas que têm a Bíblia na ponta da língua, mas não têm a Bíblia na ponta do coração. Tem gente que fica toda hora: não, porque em Gênesis está escrito isso, em Mateus está escrito isso, em Marcos está escrito isso, mas está desviado da igreja. Por quê? Porque não adianta falar a palavra se não viver a palavra. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ir para o inferno, porque o que salva você não é o conhecimento, é o exercício do conhecimento. O diabo conhece muito mais Bíblia que você e vai ser condenado para o inferno, porque a nossa diferença para ele é que nós temos o conhecimento e podemos passar pelo arrependimento. O diabo conhece, mas não se arrepende. Se tem arrependimento, tem mudança de comportamento. Porque se você tem a consciência do pecado e não abandona o seu erro, você tem remorso e não arrependimento. Remorso é sentimento ligado à culpa, sem abandono de prática. Arrependimento é mudança de comportamento. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Quer um conselho? Eu acho ótimo você vir para a igreja buscar libertação para a sua família. Faça isso. Eu acho ótimo você vir para cá procurar salvação para os seus filhos. Faça isso. Mas antes de procurar libertação para os outros, procura ser liberto primeiro aqui dentro da igreja. Porque você só consegue transmitir para o outro aquilo que você tem. Se Cristo não tiver em você, você não tem autoridade para transmitir para os outros. Ah, pastor, mas eu recebo muito convite na minha faculdade. Tem hora que é tanto convite do mundo no meu trabalho que eu não consigo dizer não. Pois é, os convites do mundo só estão chegando até você porque ninguém te respeita como crente. Porque no dia que você for exemplo, as pessoas não vão mais te convidar. Só estão te convidando porque ninguém te respeita. Porque no dia que alguém te respeitar como crente, o próprio ímpio vai olhar para você e vai dizer: não vamos nem convidar fulana, porque está arriscado fulana levar a gente para a igreja do que a gente levar fulana na festinha. Porque o seu exemplo fala mais que as suas palavras. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus sentava na mesa para comer com pecadores. Verdade. Só não se esqueça, Jesus sentava na mesa para pregar para pecadores e não para pecar com pecadores. A partir do momento que eu faço o que o pecador faz, eu não tenho autoridade sobre ele. Jesus entrava para fazer a diferença, seja numa festa de casamento, seja próximo da alfândega, seja passando por cobradores de impostos, Jesus ia para fazer a diferença. Ah, você está querendo dizer então que eu não posso conviver com gente que é do mundo, com gente que não é evangélica? Não, não é nada disso, irmão. É claro que você vai conviver com pessoas que professam uma fé diferente da sua, até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Perdeu a frase, vou repetir não. John Wesley dizia o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo da vida do cristão. Perdeu outra, vou repetir não. Spurgeon dizia o seguinte: santidade não é se isolar do mundo, mas é viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes.
Eles afirmam que o Senhor os guardaria na fornalha, mas eles não explicam muito bem para Nabucodonosor o motivo do porquê de não se prostrarem diante da imagem. Por que que eles não explicam os seus princípios para Nabucodonosor? É simples. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Não, vou repetir isso. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Você vai se desgastar, você vai se machucar, você não vai mudar a opinião dos outros, até porque a Bíblia diz que quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Paulo diz que aqueles que são carnais estão declinados às coisas da carne, os que são espirituais estão declinados às coisas do Espírito. Paulo diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Eles se mantêm fiéis a Deus, e mesmo sendo fiéis, serão lançados dentro da fornalha. Você precisa aprender isso. O fato de você ser fiel a Deus não vai te ausentar das fornalhas. Você vai ser provado. Você vai passar por fornalhas. Portas vão fechar na sua vida. Doenças vão bater na sua porta. Você vai perder pessoas que você ama. Você vai passar por crises existenciais. Porque as fornalhas fazem parte do processo que o próprio Deus usa para nos fazer crescer. É através dela que nós amadurecemos. É através dela que nós chegamos no propósito. Deus usa o sofrimento para nos fazer melhorarmos, progredirmos. Há uma frase teológica que eu gosto que diz: os melhores momentos de Deus na nossa vida costumam se manifestar nos nossos piores momentos, porque são nos piores momentos que nós vivemos novas experiências. É no meio das dificuldades que nós temos vontade de buscar o Senhor. John Piper dizia: não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. Ao contrário do que se pensa, não é o problema que te afasta de Deus, são as vitórias. É quando está tudo muito bem que você não encontra motivo para buscar, porque os problemas te impulsionam para perto de Deus. Há uma frase secular que diz que a lagarta, para virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, porque são os processos que geram a metamorfose, o impulsionamento para a mudança, para uma metanoia. São as dificuldades que geram crescimento. Há um provérbio oriental que eu gosto que diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Eu não consigo entender isso porque eu costumo dizer que a geração antiga era uma geração mais forte. A geração de hoje é uma geração muito mais fraca. É uma geração que não suporta muito problema, muita crise, muita luta. A geração antiga não tinha ciência, tecnologia, conhecimento, tinha que dar cara, tinha que resolver, bater de frente. Não existiam essas doenças como hoje é muito bem falada, depressão e doenças psicossomáticas. As pessoas tinham que encarar, tinham que bater de frente. Pessoas criadas no meio da roça, com dificuldade, gente criada sem pai, sem mãe. E o que é pior é que, em vez de hoje apresentar uma vida de dificuldade para o seu filho, você apresenta uma vida de facilidade. Porque você que passou tanta luta na sua vida, você diz: meu filho não vai passar pelo que eu passei. E é justamente o que você passou que fez você ser quem você é hoje. Porque se não fosse a ausência do seu pai, o sofrimento, os problemas, a vida não te ensinava. Aí, em vez de você apresentar dificuldade para o teu filho, você mima ele. E você simplesmente dá tudo que ele quer. E, em vez de ajudar, você está estragando a tua própria criação.
Porque o correto não é apresentar facilidade, é apresentar dificuldade. E se você não gosta de disciplinar seu filho, a vida vai bater muito pior que você. Porque são tempos difíceis que fazem homens fortes. Deus não mima ninguém. Jesus não mimou os discípulos. Ele disse que nesse mundo nós teremos. Perceba a forma como Jesus orou pelos seus discípulos antes de chegar ao Getsêmani. Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, não tira os discípulos do mundo, mas dá livramento no dia do mal. Deus não impediu Daniel de ser lançado numa cova com leões, mas Deus não deixou os leões devorarem Daniel. Deus não impediu José de ser lançado na prisão, mas ele não morreu dentro de uma prisão. Deus não impediu Jeremias de ser levado para o calabouço, mas ele não morreu atolado no meio da lama. Deus não impediu Elias de ser levado para a caverna, mas ele não morreu de fome na caverna. Deus pode não impedir esse deserto, mas vai preparar um banquete para te sustentar. Eles se mantêm firmes, serão lançados na fornalha. Nabucodonosor, com raiva, chama alguns homens fortes do seu exército, vão amarrar as mãos, os pés, o corpo, levantam os jovens e lançam no fogo. Diz a Bíblia que quando eles chegam na fornalha, o fogo não mata Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas acaba matando aqueles que lançaram no fogo. Isso aqui é interessante, porque o fogo não mata Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas tira a vida daqueles que lançaram eles no fogo. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Você era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir isso aqui. Não te preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Você não precisa se justificar. Deixa quem quiser falar mal de você, deixa tentar manchar teu nome no teu trabalho, deixa falar mal de você na igreja, dizer que você canta para se aparecer, dança para se aparecer, prega porque quer se aparecer. Deixa quem quiser falar mal de você. Você não precisa se justificar. E não te preocupe se Deus permitir que alguém feche uma porta para você, porque a chave não está na mão do homem, está na mão de Deus. Se o homem fecha uma porta, Deus vai abrir 7 para você passar. Não te preocupe com aquele que tenta te queimar, ele se queima sozinho. Você não precisa dar uma de macho alfa. Eu vou na casa de fulano, vou resolver do meu jeito, mandar indireta para alguém no Facebook. Não, você não vai fazer nada disso. Você tem um advogado que se chama Jesus. Você não precisa falar nada, porque quando você fala, Deus se cala. Mas quando você se cala, até porque quem fala mal de você revela muito mais o caráter dele do que o seu. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore não é conhecida pelo aquilo que fala. A árvore é conhecida pelos frutos que produz. Quem passa a vida inteira falando mal de alguém é porque não tem tempo de estar envolvido no reino de Deus, irmão. Quem está envolvido com a obra de Deus, você acha que está preocupado em falar mal de alguém dentro da igreja? Ele não tem tempo para perder criticando os outros. Ele está igual Neemias. Não tenho tempo para fofoca. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Nabucodonosor vai olhar para a fornalha, impactado com a cena, ele usa essa expressão: não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que eu vejo 4 homens soltos? Grita comigo, diga: 4 homens soltos. 4 homens soltos. Nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. 4 homens soltos. A maioria das pessoas que pregam sobre esse texto evidenciam a presença do 4º homem da fornalha. E de fato, a presença do 4º homem da fornalha é tremenda no texto. Mas se você tiver uma sensibilidade maior
naquilo que Nabucodonosor descreve, a forma como ele está vendo, você percebe pérolas que estão no texto que poucas pessoas conseguem enxergar. Nabucodonosor está dizendo: eis que vejo 4 homens soltos. Significa que quando eles foram lançados na fornalha, eles foram lançados amarrados, atados, presos. Amarraram as mãos, o corpo, os pés, levantaram os jovens e lançaram no fogo. Quando eles chegaram na fornalha, o fogo não matou Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas acabou destruindo o que amarrava eles. Quem é que está lançando eles no fogo? A Babilônia. Quem é que está escravizando os jovens? A Babilônia. Quem é que acendeu a fornalha? A Babilônia. Quem é que soltou no meio do fogo? Deus. Aí Deus falou comigo: Rodrigo, a Babilônia te escraviza, mas eu te liberto. Catuca uma pessoa e diga: a Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta. Diz: a Babilônia te prende, mas Deus te solta. A Babilônia te tranca, mas Deus destranca. A Babilônia retém, mas Deus libera. A Babilônia te prende, mas Deus abre. A Babilônia amarra, Deus vai lá e desamarra. Tem gente que era preso da Babilônia, fumava maconha da Babilônia, era escravo da Babilônia, cheirava cocaína da Babilônia. Essa hora estava nos pagodinhos da vida, fazendo quadradinho de 1, de 2, de 3, de 4. Ia para as botequim da vida, tomava cachaça, era 51, 61, 71, 81, 91, vivia uma vida de prostituição, tinha mais de 10 amantes lá fora, era um mentiroso, sujo, corrupto. Jesus te libertou, te arrancou da Babilônia. Hoje você não cheira mais cocaína, mas está aqui dentro cheirando a rosa de Saron. Hoje você não dá mais na cara da mulher, mas está aqui dentro levantando a mão para dar glória a Deus. Hoje você não toma mais cerveja, cachaça, assim eu espero, mas toma Santa Ceia dentro da igreja. Hoje você não samba mais no pagodinho, mas daqui a pouco vai sair marchando essa vigília inteira. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, vós sereis. O fogo não mata os jovens, mas o fogo destrói o que estava prendendo eles. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para quem tem boca para dar glória e dizer que o fogo que vai descer nessa vigília, ele vai destravar a tua vida nessa casa. Não. É muita profecia para 4 mãos e 30 glória. Vou repetir a palavra. O fogo de Deus, ele vai destravar a tua vida nessa casa. Melhorou para 40 mãos e 50 glória. Eu repito a profecia. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar que o fogo de Deus vai destravar a tua vida nessa casa. Vai destravar a sua vida financeira, vai destravar a sua vida material, vai destravar a sua vida conjugal, vai destravar a sua vida emocional, vai destravar a sua vida espiritual. Eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória. Vai destravar a sua vida financeira, vai destravar a sua vida material, vai destravar a sua vida conjugal. Eu estou dizendo que o fogo que vai descer nessa madrugada não deixa queimadura, não abre ferida, não machuca, não te faz mal, mas batiza com o Espírito Santo. Levanta quem está caído, ressuscita quem está morto, fortalece quem está fraco, dá saúde para quem está doente, restaura quem está quebrado. Você pode ter entrado moído, mas o fogo de Deus vai destravar a tua vida.
Uau! Nós somos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam? Grita comigo, diga, andam. Não, desse jeito tá parado. 1, 2, 3, vai. Nabucodonosor está dizendo que percebe que eles estão no meio do fogo, mas eles estão em movimento. Eles estão dentro da fornalha, mas eles estão andando. Reproduza isso para 3 pessoas e diga: Deus não te quer parado nessa fornalha. Diz: Deus não te quer parado na fornalha. Tu vai andar, vai caminhar, vai se envolver, vai pregar, vai cantar, vai vir para a igreja, vai dar glória a Deus. Tá difícil, mas vai vir para a igreja. Tá cansado, mas vai vir. Tá dormindo 4 vezes no culto, mas vai vir. Tá vindo de ônibus, mas vai vir. Tá vindo de motinha, mas vai vir. Tá vindo de Uber, mas vai vir. Parou de jumento, mas vai vir. Veio de bike, não é bike, é dinossauro, vai vir. Veio a pé, mas vai vir. Arrastou teu filho no meio da lama, vai vir. Chegou de carona, vai vir. E vai vir para dar glória, vai vir para dar aleluia, vai vir para cultuar. E nada de ficar dessa cara azeda como se tivesse chupado limão. Vai vir para glorificar Jesus. Não vai ficar de cara trancada na vigília essa madrugada não. Porque quando tu era do pagode, tu não reclamava de barulho, não reclamava de horário, voltava do pagodinho segurando a sandália. Vai vir para marchar, para dar lugar, para gritar, para adorar, Ah, pastor, mas está doendo muito, eu estou chorando demais, está muito difícil continuar. Eu dou glória a Deus que a Bíblia tem resposta para tudo. Salmo 126, versículo 1 em diante. Porque aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, andando, chorando, andando, chorando, andando. Quer chorar? Chora. Quer gritar? Grita. Quer gemer? Geme. Mas não para de andar. Continua andando. Continua caminhando. Teu ministério só não quebrou porque você está andando. A casa só não caiu porque você está andando. Tua família só não morreu porque você está andando. Teu marido só não se perdeu nas drogas porque você está andando. Teu filho só não morreu nas drogas porque você está andando. Teu marido só não foi levado de câncer porque você está andando. Porque alguém no meio da pandemia decidiu subir por um monte, decidiu orar, decidiu fazer propósito, decidiu buscar. E por causa da tua oração, você vai levar milagre para dentro da tua casa. Tu vai andar. Tá difícil, mas vai andar. Ah, pastor, mas eu estou orando ao Senhor porque eu quero andar em outro lugar, eu quero ir para outra igreja. Eu já falei com Deus, estou cansado de liderar, é muita luta, vou sair daqui, já estou até de mala pronta. No final vou procurar o pastor após a festa e vou sair da igreja. Desfaz a mala e fica. Não, pastor, mas eu estou orando ao Senhor e já falei com Deus, eu quero uma direção de Deus. Então lá vai a direção de Deus. Fica na direção de Deus. Não, mas Deus é Deus de confirmação. Eu sou profeta na terra, Deus tem que confirmar. Então lá vai, confirmação, hein? Fica na direção de Deus. Não, eu não acredito que Deus está falando. Se for comigo, Deus vai usar um profeta branquinho, bonitinho do Rio, e vai dizer: eis que te digo, fica na direção de papai. Então lá vai do altar: eis que te digo, fica na direção de Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Pastor, mas como é que eu vou ficar numa igreja se meu coração está fechado? Sabe como é que é? Meu coração já está aberto para outro lugar. Como é que eu vou ficar aqui se eu já não tenho mais prazer? Eu estou com o coração fechado. Esse é teu problema. Teu problema é que você precisa se mover por prazer. É por isso que muita gente da igreja está doente.
Você precisa parar de se mover por motivação. Você não tem que se mover por prazer, você tem que se mover por propósito. Eita Jesus, você já dormiu. Nem sempre você vai ter prazer em fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Às vezes você precisa entender que estar debaixo de uma direção é melhor do que estar debaixo da tua vontade. Porque todavia os caminhos do Senhor são melhores que os meus caminhos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ah, mas eu já estou sem vontade, como é que eu vou ficar num lugar com o coração fechado? Ué, ficando com o coração fechado. Não, mas eu cresci, aprendi que Deus está preocupado em me agradar com a minha vontade. Cadê meu livre-arbítrio? Ih, meu filho, eu vou te escandalizar aqui hoje. Livre-arbítrio é para quem não aceitou Jesus. Para quem aceitou Jesus, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu já não vivo pela minha vontade, não canto pela minha vontade, não prego pela minha vontade, não toco pela minha vontade, não oro pela minha vontade. Você acha que todo dia eu tenho vontade de orar? Tem dia que eu dobro o joelho, ai Jesus, estou cansado, falo meia dúzia de coisa errada e estou orando. Tem dia que eu prego sem vontade. Hoje mesmo, trabalhando a semana inteira, viajando quase 20 dias direto, a minha carne gritando Netflix, Netflix, Netflix. E eu entendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, não é o meu desejo, é o desejo de Deus. Você está num evangelho muito ralo, você está parecido com a igreja de Corinto, onde Paulo disse: eu não posso te dar manjar, porque você ainda é menino, você ainda não entendeu o que é evangelho. Evangelho é dizer isso aqui: pelo que tenho prazer na perseguição, pelo que tenho prazer naquele que me critica, pelo que tenho prazer naquele que fala mal de mim. Eu não preciso de motivação para vir para a igreja. Jesus é a minha maior motivação. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai estar lá? Pergunta. Tem dia que a tua carne quer ficar em casa. Tem dia que a tua carne quer ficar dormindo. Se a tua carne quiser ficar dormindo, pega a tua carne e arrasta ela para a igreja. A carne não manda em você, quem tem que mandar em você é o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas se for para dormir em casa, dormir na igreja, eu durmo em casa. Não, vem para a igreja. Pode dormir aqui. Ah, mas tem hora que eu durmo 3 levanto, fica igual Eutico. Uma hora a palavra que vai te pegar, vai ressuscitar, vai te curar, vai te levantar. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engasgar? Pergunta. Tu vai andar. Vai aprender a caminhar em fornalhas. Vai aprender a caminhar no processo. Vai aprender a andar com Jesus. Ah, pastor, mas eu estou sentindo um peso muito grande desse ministério. Está pesado demais. Eu estou querendo sair da igreja. É muito pesado. Eu vou entregar para outro a minha liderança, porque está muito pesado. Está pesado porque você está fazendo a tua obra e não a de Deus. Então a gente tem que rasgar a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: o meu fardo é e o meu jugo é. Se o jugo é suave, o fardo é leve, é sinal que a obra que você está fazendo pesada não é de Jesus. Porque a obra de Jesus é suave, é leve. Pesado é a maconha que tu fumava, a cocaína que tu cheirava, as amantes que tu tinha, os pagodinhos que tu vivia, o mau caráter que tu era. Isso era pesado. Aqui não. Pregar é privilégio, cantar, privilégio, adorar, privilégio, tocar, privilégio. Não é pesado passar a madrugada na presença de Deus. Só quem veio da lama valoriza o poder de Deus. Só quem veio de um tempo de pecado sabe como é importante passar o tempo na presença dele. Eu não estou aqui porque é pesado pregar a palavra. Deus poderia ter levantado uma criança para pregar aqui hoje. Eu estou aqui porque eu me sinto privilegiado. Entre muitos que ele escolheu, o Senhor deu o seu único filho para morrer por mim, para me usar, não porque eu mereço, mas por causa da graça, porque a glória não é minha, a glória é de Deus.
Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fazer bico? Pergunta. Uau! Nós somos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam? Grita comigo, diga, vejo. Não, só o pastor gritou. 1, 2, 3, vai. Desse jeito você está cego. 1, 2, 3, vai. Nabucodonosor está dizendo que percebe a figura de um 4º homem no meio do fogo. A expressão que ele usa é vejo. Sadraque, Mesaque e Abdinego sabia que Deus estava com ele, sim ou não? Vou perguntar de novo. Sadraque, Mesaque e Abdinego sabia que Deus estava com ele, sim ou não? Sim. Mas Nabucodonosor não. Quando eles entram no processo da fornalha, um ímpio está olhando para ele e está dizendo, vejo. Ele percebe a figura de um Deus que já estava com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Existem fornalhas que o próprio Senhor nos coloca dentro delas. Não somente para revelar o poder dele para nós, mas para a vida de um Nabucodonosor, que não crê no Deus que você crê, que duvida do poder que você recebe. Mas quando ele vê que o fogo não te queima, que as águas não te afogam, que o processo não te mata, até a Babilônia vai olhar para você e dizer, só o Senhor é Deus. Eu estou dizendo que existem processos que Deus permite você passar, para que Deus revele a glória dele para um ímpio que está na sua família. Porque você crê em Deus, você sabe que Deus existe, mas tem um Nabucodonosor nessa casa que não crê no Deus que você crê, é incrédulo, é ateu, mas quando ele vê que no meio do processo o fogo não te queima, ele começa a perceber que o diagnóstico do médico não é nada para o tamanho do teu Deus. Catuca alguém perto de você e diga, ele vai ver. Diz, ele vai ver, ele vai ver. Ele vai ver a glória de Deus sobre a tua casa, ele vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, ele vai ver a glória de Deus sobre a tua família, ele vai ver a glória de Deus sobre o teu ministério, ele vai ver o livramento do Senhor. Alguém que critica, alguém que duvida, alguém que diz que não vê, mas quando você entrar na fornalha, até a Babilônia vai ter que dizer que Deus é na tua vida. Aí eu vou contar um testemunho para ver se você desentalha esse glória a Deus. Eu prego desde os meus 11, 12 anos de idade. E eu tenho um pai que não é cristão. E eu sempre preguei na favela, nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. E você sabe como é que é, né, irmão? A gente não tem medo de bandido, prega na favela, dá tapa na cara de bandido. Aceita Jesus. Eles ficam meio assustados, tira o boné da cabeça. E a gente prega mesmo, a gente não tem medo, é daqui para a glória. E pronto, acabou, a gente prega. E meu pai não é cristão, meu pai ficava com medo. Rodrigo, cuidado, você pode estar no meio de um tiroteio, o BOPE pode entrar, está no meio de bala perdida. Eu estou preocupado com o BOPE, minha tropa de elite é Jesus. A gente tá. E meu pai ficava com medo. E certa vez eu estava pregando ali próximo à comunidade do Acari, Coelho Neto. Quem conhece ali Acari no Rio de Janeiro, Coelho Neto? Alguém conhece essa comunidade? Ótima para você fazer turismo, excelente para dormir. Muito tiro, muito fogo puro lá. É tiro tudo quanto é lugar. Muito bandido demais, bandido demais. Eu estava passando próximo ali à comunidade do Acari, ali na altura na Avenida Brasil, próximo ao retorno, estava eu e mamãe de carro. Um bandido parou a gente, apontou a arma em direção ao carro, olhou para a gente e disse: garoto, não fica aqui não. A gente está assaltando muito aqui. Faz o retorno e mete o pé. Aí ele foi e assaltou o carro de trás. Eu olhei para a mamãe e disse: mãe, você entendeu o que aconteceu aqui agora, mãe? Deus usou o bandido para dizer para a gente que está roubando muito aqui e não levou nada da gente. Aí a gente voltou para casa dando glória a Deus. E eu vim cheio de fogo para procurar o Nabucodonosor do meu pai e dizer: papai, entramos na favela, porém 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita,
mas eu nem mamãe fomos atingidos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E quem tem alguém na tua casa vai ver a glória de Deus. Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus. Uau! Nós somos 3 homens à tarde no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam, passeiam no meio do fogo? Grita comigo, diga passeiam. Não. 1, 2, 3, vai. Passeio. Pelo amor de Deus, olha para cá. O verbo passear, ele muda totalmente o sentido da interpretação do texto. Porque Nabucodonosor diz que eles não estão somente em movimento no meio do fogo, mas eles estão passeando no meio do fogo. Quem é que gosta de passear? Quem gosta de passear? Quem gosta? Você pode fazer o mesmo trajeto de sempre, mas no dia que você decide passear, o movimento é prazeroso. Você não sente pressão do dia. Eles estão no meio do fogo, não sentem pressão das chamas, não sofrem nenhum tipo de dano. E Nabucodonosor está dizendo, estão passeando no meio do fogo. Eles estão passeando com a companhia do 4º homem da fornalha. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 4, você vai passear com Deus nesse processo. Você vai passear com Deus nesse processo. Você vai passear com Deus nesse processo. Tu vai passear com Deus nesse processo. Eu vou repetir até alguém da glória. Tu vai passear com Deus nesse processo. Eu vou repetir até alguém da aleluia. Tu vai passear com Deus nesse processo. Vai passear. Que deserto é esse que tu tá, irmão? Que toda semana tu come churrasco, é picanha, é toscana, é alcatra, é coração. Aí quando você não tem dinheiro para fazer churrasco, a amiga liga e diz, não amiga, vai pagar nada, vem para cá, é de graça, é de graça. Que deserto é esse que tu tá, irmã? Que toda semana tu vem com um perfume importado, é Doce Cabana, é Paco Rabanne, é Good Girl, é Carolina Herrera, é Paco Rabanne, é Angel. Que deserto é esse que tu tá? Que tu não toma esse refrigereco, Dolly Guaraná, não. Tu toma Fanta Uva, Coca-Cola, suco de manga, de laranja, de melão. Aí a irmã olha para você no culto de domingo, como é que pode? Eu não entendo. Todo culto tu chega com uma roupa diferente. Deus manda um sapato combinando com um cinto. É um cinto combinando com o negócio da cabeça. Deus manda um negócio do blazer combinando. Deus combina as cores para te dar. Aí a irmã não entende, porque todo culto você vem com uma roupa diferente. Aí ela fica, como é que pode? Você está num deserto, a porta está fechada, você está desempregada, os filhos só andam arrumados, só anda cheirosa, só anda bem. Como é que pode? O que ela não sabe é que Deus está usando o corvo para levar picanha para a tua casa. Porque tem gente que acha que milagre só acontece de porta aberta. Tem hora que Deus fecha a porta e multiplica o azeite. Não. Você não entendeu isso não. O profeta disse para aquela mulher, fecha a porta da tua casa. E o texto diz que o azeite multiplica. Você vai ver porta fechada, azeite multiplicando. Porta fechada, Deus curando família. Porta fechada, pagando colégio. Porta fechada, pagando faculdade. Porta fechada, comendo tudo do bom e do melhor. Porta fechada, você pagando coisa boa. Porta fechada com plano de saúde. Porta fechada comprando terreno. Porta fechada comprando carro. Porta fechada casando, pagando salão. Casamento caro.
Nós somos 3 homens atados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos que andam, passeiam e não há lesão sobre eles? Grita comigo, diga lesão. Ah, ficou bom, mas gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Lesão. Nabucodonosor está dizendo que as chamas na fornalha não deixam queimaduras. Você precisa aprender isso. Há uma diferença muito grande em você sofrer fora da direção e você sofrer no propósito. Quem sofre fora da direção, sofre em vão. Roda, 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 colhe o fruto da precipitação e sofre em vão. Quem sofre no propósito, todo sofrimento te projeta para o propósito. O sofrimento com Deus tem um propósito. Perceba, as chamas não deixam lesão. Eu não vou dizer que você vai esquecer o sofrimento que você passou. Porque o sofrimento com Deus é como uma cicatriz. Você lembra quando passa a mão, mas você não sente mais dor. Vai doer, porque tem que doer. Porque se não te marca, você não cresce. Então vai ferir, mas depois nunca mais vai doer. Porque o processo é para você sair sem lesão. O processo é para te projetar para o propósito. Você vai escrever hinos na fornalha. Você vai escrever livros na fornalha. Você vai pregar para pessoas, para a tua família. Gente que vai te procurar de longe por causa da história que Deus está te marcando na fornalha. Deus vai fazer você sair desse processo sem lesão. Você vai sair sem trauma. Você vai sair sem marca. Você vai sair sem sequela. Você vai sair sem dor. O diabo está gritando no teu ouvido dizendo: você vai morrer sozinho, em depressão, caída. Que nada, minha filha, isso é só uma fase, não é o teu ponto final. A tua história vai servir para que coisas grandes aconteçam na tua casa. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta ele, chuta ele, dá um tapa, faz alguma coisa para ele acordar. Diga para ele assim: esse processo não vai te matar, mas vai te ensinar. Nabucodonosor acendeu a fornalha, está te ameaçando. Balança ele, diga: deixa ele te ameaçar. Diga: pode entrar no fogo. Porque o que ele não sabe é que o 4º homem já está lá. Se for para aplaudir, aplauda com vontade o nome de Jesus. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está dando livramento na fornalha. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, o inferno está perdendo a batalha. Enquanto a igreja bate palma, a pombagira já saiu. Preto Velho meteu o pé. Trancar a rua não vai trancar mais rua nenhuma. Zé Pilintra já saiu da vida desse cara, porque vai ter libertação na tua